Chega ao mercado brasileiro finalmente a nova linha A50 da Samsung. Na verdade, lançados concomitantemente A37 e esse cara aqui, o A57 5G, que vai ser o tema desse vídeo. Vamos destrinchar ele. Roda a vinheta. Para quem não sabe, a linha A da Samsung tem smartphones desde entrada, muito entrada, que é o A0 alguma coisa, e para seu governo é o mais vendido do Brasil. Então sempre o A03, o A04, o A05, sempre é o smartphone mais vendido do Brasil, até porque a Samsung é a que tem a maior fatia de mercado hoje no Brasil, por volta da metade, 50%. Eles falaram no evento de lançamento deste produto aqui, que são vendidos 1.500 smartphones da linha A da Samsung por hora. Por hora. Meu Deus, no Brasil. Estamos falando de Brasil. Que doideira. Eu fiquei meio assim chocado. Mas vamos lá. O fato é, a linha A tem desde o super entrada, tem o intermediário ali e tem o intermediário premium, que é o caso desse cara aqui. Fora do Brasil tem uns números um pouco mais altos. A70 alguma coisa que já foi lançado no Brasil, a linha A70. Lá tem a A80 e já teve até a A90, né, em mercados como Índia e outros lugares aí, tem os que estão acima, tá bom? Aqui pro mercado brasileiro funciona muito esses, o A0 alguma coisa, A12, 13 alguma, né, A13, A20 alguma coisa, A30, que esse realmente é o intermediário ali que acaba funcionando, e o A50, que costuma ser o queridinho, isso porque ele tem especificações que estão muito próximas da linha S, tá? E não tem aquilo que muita gente chama de isso daí não precisava, isso aí é purpurina, isso aí eu nem quero, tô pagando mais caro porque tem isso aí, eu nem queria mesmo, né, sabe, Chaves, Kiko. Então, vamos falar um pouquinho desse cara aqui e alguma comparação ou outra com o A37 que não tá aqui, mas que foi lançado junto e tem muita coisa em comum com esse cara. Tirando ele da caixa e falando da caixa, gente, a caixa, desculpa aí, mas ela já é aquele tipo de coisa que você não quer pagar mais caro por causa da caixa? Você compra o teu smartphone, o teu celular e joga a caixa fora? Então, aqui já tá um bom exemplo para isso. Uma caixa simples, uma caixa que não tem nada demais, lá, nome do produto na frente com letras garrafais, imagem do produto que parece muito a linha S, né? S26, enfim. Algumas informações aqui do lado, tá vendo aí, ó? Algumas features aqui do lado que eu vou comentar separadamente. Nesse lado aqui a gente tem o nome Samsung, que é a marca, e atrás aqui quase nenhuma informação. Já vou usar a câmera de cima aqui para tirar o selinho, olha lá, ó. Isso aqui acaba sendo mais ou menos igual, né, nas linhas. No caso da linha S é a caixinha preta, mas vamos tirar aqui, ó, e tá lá, ó. Inclusive ficou meio colado, mas isso aqui, gente, acaba aparecendo muito, né? Olha lá, ó, com aquela caixa que fica no fundo da tampa. Vamos tirar ela aqui. Olha lá, a ferramenta de ejetar o SIM de operadora tá aqui, tá bom? Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Normalmente é o quê? É um cabinho, ó. Aqui na parte de cima não tem nada. Vamos ver na parte de baixo. Olha lá, ó, manuais e é isso, viu? É manuais e é isso, não tem mais nada aqui dentro. Pode ver que tá, ó, vazia lá, ó. Agora assim, só não é nem uma puxão de orelha, né? Mas é pra falar que as marcas chinesas, por mais barato que seja o smartphone, eles mandam pelo menos a capinha, né? Fica a dica aí. Beleza, smartphone aqui, já vamos tirar ele. Esse aqui é nessa cor, é acho que é cinza, né? É o A57. Eu sei que tem na cor cinza, na cor azul, azul escuro. É cinza, esse aqui é o cinza. Então tem na cor cinza, azul, azul escuro e também tem uma cor lavanda, né? Que na verdade é lilás, né? A gente nunca sabe, mas é isso. Então tá aqui, esse aqui é o cinza, é um cinza bem presente no cinza, não é aquele cinza clarinho, né? Vou tirar isso aqui pra mim me irrita profundamente. E aqui tá escrito algumas features que eu vou comentar individualmente. Já vamos tirar aqui o coisinha da tela aqui, tá tirado, então tá aqui, ó. E vou arrancar esse adesivo, que isso aqui me irrita muito. Vamos colocar ele aqui de lado, porque eu quero saber o que vem dentro dessa caixa. Porque assim, a Samsung no Brasil, ela cumpre as regras do Procon aí, tá? Que é mandar o carregador na caixa. A Apple não cumpre, não. Então tá aqui, ó. Tem carregador? Tem, sim, senhor. O carregador tá aqui, beleza? Deixa eu ver qual que é a potência desse carregador aqui.
Tá lá, o carregador que vem na caixa, ele é de 15 watts de máximo. Mas o smartphone aguenta mais. Então eles estão mandando na caixa, mas mandam mais simplesinho que tem lá para cumprir a regra, para cumprir a lei, né? Mas ele tem aqui, tá marcando aqui as opções, 9 volts para 1.67 ampere, que vai dar 15 watts, ou 5 volts para 2 amperes, que aí daria também 10. Então é isso, de 10 ou 15, né, as duas saídas. 15 watts, que mais tem aqui? Deixa eu ver. Será que tem fone de ouvido? Claro que não, né, Brasil? É claro que não, Brasil. É o cabo USB-A, USB-C, esse ainda não tiraram da caixa, tá aqui, ó. Unboxing feito, vamos falar um pouquinho da parte externa aqui, da estrutura desse aparelho. Ele tem uma estrutura aqui, um frame, uma moldura de alumínio, tá? E tem vidro na frente e atrás, Gorilla Glass Victus Plus. Então sim, é vidro. É claro que a tela é vidro, mas eu digo, tem a proteção Gorilla Glass. O que chama a atenção ter vidro atrás, porque, como eu disse, a linha 50 da Samsung costuma abrir mão de algumas coisas, fazer algumas, digamos, concessões, principalmente algo que é considerado, às vezes, meio luxo ou algo meio chique demais, gourmetizado, sabe? Então muitos tinham traseira de plástico, um plástico reforçado, mas era de plástico. Então é por isso que eu disse que ele está se assemelhando muito à linha S26. Inclusive você usando assim, né? Assim, dá para confundir, né? Para você olhar assim o aparelho e tudo mais. Com relação à tecnologia também da tela, a gente tem uma diferençazinha do A37 para o A57. Para falar da tela, eu vou ligar ele aqui pela primeira vez, tá ali, ó, Samsung Galaxy. E é o seguinte, o tamanho da tela é o mesmo nos dois modelos que eu comentei. 6.7 polegadas, tá? Com 120 Hz de refresh rate, ou seja, de atualização de quadros, resolução Full HD Plus. Então isso, gente, é igual nos dois modelos, o A37 e o A57. A diferença é que esse cara aqui, o A57, ele tem Super AMOLED Plus, enquanto o A37 tem Super AMOLED. Aí você fala, então a tela é tecnologicamente melhor, é isso? O AMOLED dela é melhor? Não é isso. Por isso que eu tô falando nessa parte estética de estrutura, porque o Super AMOLED Plus, ele é mais fino. É como se as camadas fossem feitas com um processo que deixa a tela mais fina. E isso confere a esse aparelho aqui, o A57, uma espessura menor do que o A56, o seu antecessor. O A56 tinha um corpo, a espessura do corpo era de 7,4 milímetros, enquanto esse cara aqui, a espessura do corpo dele é de 6,9 milímetros, então abaixo de 7 ele ficou mais fino e ficou mais leve também, tá? O peso do A56 era de 198 gramas e esse perdeu quase 20 gramas. Esse tem 179 gramas, ou seja, ele tá ali 19 gramas mais leve, por volta de 10% do peso total do modelo anterior. Configuração inicial feita com sucesso, beleza pura, estamos aqui na tela inicial. Já falei que a tela de 6,7 polegadas, mas não comentei do brilho aqui, dos nits, né? Temos aqui um pico máximo de 1900 nits, com média de 1.200. Não é um número super alto para a indústria, hoje em dia já estamos falando de 3.000, 4.000 e tem smartphone de 5, 6 nits. O fato é, tem gente que não dá mínima para isso, então se isso não é um problema para você, tá tudo certo, beleza? Aqui, ó, borda de 1,5, ou seja, na verdade é a distância que acaba a tela e começa a estrutura do aparelho, essa linhazinha preta aqui, isso daqui tem 1,5 milímetro, tá bom? 1,5 milímetro. Tem gente que não tá nem aí para isso também, mas eles fizeram questão de colocar lá no telão para mostrar que isso aqui, quanto menor for, melhor, que aí você não tem nenhuma moldura no aparelho. O assunto agora é câmera! Vamos lá! Conjunto traseiro de câmeras principal, 50 megapixels, e tá uma galera colocando 50 megapixels como principal que não tá escrito, viu? Um monte de marca, seja ela, pode ser coreana, americana, chinesa, não interessa. 50 megapixels é a principal aqui, com um diafragma, uma abertura de 1.8, tá? Que é a abertura desta câmera aqui, que é uma abertura ok, uma abertura legal.
Pode ser mais, a própria Samsung tem aberturas muito mais, que entra muito mais luz na linha S, mas o 1.8 é ok, tá bom? Aí nós temos uma ultra wide de 12 megapixels. Aí tá a diferença pro A37. O A37 tem a mesma câmera principal, tem a mesma câmera macro que eu vou falar, tem a mesma câmera frontal. Então, a única diferença do A37 é agora 12 megapixels no A57 com abertura de 2.2, diafragma 2.2. No A37 é uma câmera de 8 megapixels, a ultra wide, a ultra angular, beleza? E por fim tem uma câmera macro, para você que gosta de fazer ali o detalhe. Macro geralmente são menos megapixels, para você pegar ali, são 5 megapixels com abertura de 2.4, beleza? Então é isso, 50 principal, abertura 1.8, 12 ultra wide, abertura 2.2, macro 5 megapixels, abertura 2.4 e câmera frontal aqui de 12 megapixels com abertura 2.2. 12 megapixels, abertura 2.2. Uma curiosidade, tá? A linha A costumava trazer câmeras frontais muito poderosas, de verdade. Por quê? A linha A sempre foi muito pensada para o jovem, né? Para as gerações que gostam de selfie. E aí tinha câmera de 32 megapixels, numa época que era, sim, ninguém tinha. Só que o mercado foi se atualizando, amadurecendo. A própria câmera traseira, eu falei, que estão deixando de colocar 100, não sei quanto, estão colocando menos megapixels e mais abertura, com sensores melhores, com o tamanho do pixel maior, que é como a gente fala em micrômetro. Então, o sensor da câmera aqui, maior. O pixel maior, o diafragma entrando mais luz. Isso, no final das contas, é o que importa. Megapixels é o tamanho da imagem que vai ficar para o uso que você vai fazer. Você vai fazer um outdoor, aí você precisa de muita informação de megapixel, entendeu? Agora, uma boa foto a 50 megapixels, meu Deus do céu, se ela tiver um bom diafragma, um bom sensor, entrada boa de luz, acabou, não tem que discutir. Então, eles estão fazendo isso com a câmera frontal também. Eles estão diminuindo o megapixel e melhorando a qualidade da câmera frontal. No final, você tem uma câmera melhor com menos megapixels. Olha que loucura. Com relação a vídeo, tanto o conjunto de câmeras traseiro quanto a câmera frontal aqui, vídeo em 4K, 30 frames por segundo, beleza? O processador que move essa criança aqui, ó, é o Exynos 1680 de 4 nanômetros e o A37 lançado junto tem, digamos, uma versão um pouco inferior, não tanto assim, mas é o Exynos 1480 também de 4 nanômetros. Lembrando que a indústria já chegou a 2 nanômetros e quando eu falo indústria, estou falando da Samsung, que foi a primeira que chegou fazendo o Exynos 2600, que equipa alguns smartphones da linha S26, tá bom? Então, é isso. 4 nanômetros não é o topo de linha, né? Hoje, atualmente, os topos estão em 3 e 2, então 4 também não é, né? É um intermediário ali, vai dar conta das tarefas, mas é isso. Versão que veio para o Brasil, né? Lembrando que a Samsung tem 2 fábricas aqui, né? Manaus e Campinas, então é fabricado também em território nacional. Quando eu falo veio para o Brasil, é que o Brasil vai lançar, só tem 8 GB de RAM. Quando eu digo só, porque fora do Brasil tem versões com 12 GB de RAM. Então daqui nós temos 8 GB de RAM, porém a Samsung chama de RAM Plus. Então tem 8 GB de RAM física, mais 8 GB de RAM Plus, que é quando você pega emprestado a memória do armazenamento e usa como RAM para tarefas um pouco mais difíceis que precisam de memória temporária ali, que é a memória RAM. Então, tem isso, é 8 mais 8. É 8 físico mais 8 que vira 16 com a RAM Plus. Nos armazenamentos de 128 e 256, tanto para A37 quanto para A57. Ambos só tem versão 128, 8 GB de RAM, 256, 8 GB de RAM. Vamos falar agora de bateria. Vamos olhar aqui, ó, informações da bateria. Tá lá, ó. O nível tá 52%, mas a capacidade 5.000 mAh. O que denota, estamos falando aqui de uma bateria, digamos, não é da antiga, mas não é de carbono silício, é de polímero de íons de lítio. A Samsung ainda não fez essa viradinha de chave, tá? Então temos aqui uma bateria de íons de lítio. Eu falo isso com esse tom meio de tristeza, porque eu tô aguardando a Samsung fazer essa virada de chave. Porque a própria linha A50
salvo engano, o A51 tinha uma bateria enorme, acho que de 6 ou 7 mil mAh. Acho que era 7 mil. E chamava muito a atenção. Então, assim, nesse ponto, a Samsung deu uma segurada, deu uma regredida. Então aqui nós temos uma bateria. É ruim 5 mil? Não é ruim. Não é ruim. Mas hoje os competidores estão chegando com 6 mil, com 7 mil mAh, já com bateria de silício carbono, né? Então, fica aí, 5 mil mAh, dá conta tranquilo do seu dia. Se você for uma pessoa louca que usa muito, você vai usar 4 mil, 5 mil, não vai esgotar a bateria, a não ser que você esteja usando, sei lá, Waze sem bateria, renderizando 4K, tudo sem plugar, né? Sem bateria não, sem plugar na tomada, enfim, 5 mil dá conta de um dia, tranquilo. Carregamento de 45 watts. Mais o carregador que vem na caixa de 15, como eu falei. Então, ele suporta carregamento de 45. Se você tiver um carregador de 45, ele vai suportar, beleza? É isso. Não tem carregamento por indução. Ué, mas aí, não, é esse tipo de coisa que a linha A acaba fazendo a concessão, né? Não tem, o corpo não precisa pôr uma bobina que é menos componentes para gastar, esquenta menos e tudo mais e tal. Por falar em esquentar, a câmara de vapor aqui, ó, ela é igual à do S25 Plus. Ela é do mesmo tamanho, da mesma proporção ali, acaba fazendo a troca ali do ar quente pro ar frio aqui e não deixa o telefone esquentar muito. Então é isso. Temos algumas evoluções aqui, que algumas pegam emprestadas do ano passado, da linha S do ano passado, outras da linha S desse ano, outras evoluem da própria linha A50 do ano passado, e aí chegamos no A57. Informações de software, e isso daqui é importante, viu? Vamos lá? Informações de software, tá lá, ó, versão do Android, tá lá o 16, o One UI tá aqui, ó, 8.5, maravilha. Mas o que é mais importante não é a versão que ele vem, tá? Ele já tá vindo com a última e tudo mais. A questão aqui é outra, é a atualização. E nisso a Samsung tem sido realmente muito pioneira. As outras marcas que estão seguindo a Samsung nessa parte, e ela se comprometeu com o usuário que comprar o A57 e o A37, os dois, 6 anos de atualizações, tá? 6 anos de atualizações. Na linha S eles prometem 7, mas aqui está bem próximo. Então você vai poder comprar tranquilo aí o seu aparelho, ambos, que vai ter 6 anos de atualização, tanto de Android, como também, claro, patches de segurança e tudo mais. E para encerrar as especificações aqui, uma novidade muito bem-vinda na linha aí, tanto o A37 quanto o A57 ganharam certificação IP68. Gente, isso realmente eu acho que tinha que ser uma obrigação. É tipo os carros que estão vindo agora, tem que vir com airbag. Tem que vir com freio ABS. Isso aí é segurança. Airbag, freio ABS, certificação IP em celular tinha que ser obrigatório, por lei. Fica a dica aí, ó. Não sei se é a Anatel que vê isso, quem é que vê isso, aí se é Procon, não sei. Mas, ó, o que é isso? Eu tô cansado de falar, o tal do IP, Ingress Protection. Meia é contra poeira, então pode ficar tranquilo, não vai entrar areia, não vai entrar serragem, o pozinho mais fininho não entra aqui. Em smartphone, meia é o máximo que tem aí. E 8 é até 1,5 m de profundidade, até 30 minutos, tá bom? Então já tá bom demais. Isso aqui, hoje em dia já tem IP69, 69K, mas é pressão de água, aí é veículo não, desculpa, líquido quente, misturando tudo aqui. Mas o fato é isso, certificação IP68, beleza, muito bem-vindo. Há uma coisa que foi anunciada ali no finalzinho do evento, que tem a ver não só com esses aparelhos que foram lançados, mas com mais de 100 aparelhos da linha Galaxy, 101 na verdade, é que agora a Samsung Wallet, que é a carteira da Samsung, vai suportar o Pix. É isso mesmo, você que faz aqueles pagamentos via Pix, só que você tem medo de ficar com o teu banco, o aplicativo do banco instalado aqui, você não precisa mais. Uma vez que você configurar o Pix com a Samsung Wallet, acabou. Você vai pagar na maquininha, débito, crédito ou Pix. Pix. Escolheu o Pix, geralmente aparece o QR Code lá, não é? O QR Code? Você vai aproximar, porque ele está emitindo também um sinal NFC, por aproximação. Você vai autorizar, igual você paga quando é débito ou crédito, tanto faz. Você vai pagar porque já está linkado com o seu banco. Acabou a dor de cabeça. Aí você vai falar, e se tiver maquininha que não tem NFC? Não tem problema, você não precisa estar com o aplicativo aqui instalado. Abre o teu aplicativo da câmera. Escaneia o QR Code, ele já vai entender que é um Pix, vai abrir a Samsung Wallet e vai pagar do mesmo jeito. Então, maravilha!
Acabou a dor de cabeça. Você pode pagar, não tem problema. Isso vai ser bom demais e já vai estar funcionando já agora. Acho que a partir do dia 17 de abril, agora já vai estar funcionando. Chegou a hora da dolorosa, a hora do preço. Gente, vocês sabem, né? Quem acompanha já sabe aí que quando a Samsung lança, costuma vir num preço salgado. Até a linha A, né? Depois cai e aí vai ficando bem interessante. Ó, A37 não é desse vídeo, mas eu já falei tanto dele, vou falar o preço, né? O A37, preço inicial, tô falando de versão 128, 8 GB de RAM, tá? 128 de armazenamento, 8 GB de RAM, 3.299, ou seja, 3.300, tá bom? A57, também 128 armazenamento, 8 GB de RAM, 3.599, 3.600, é R$300 a mais, para você ter um processador melhor, para você ter uma tela um pouco mais tecnológica na espessura e um smartphone um pouco mais fino, né? O que mais que tem de diferença? Eu acabei falando que várias coisas são iguais. A câmera ultra-wide é melhor. Então você vai ter um processador melhor, uma câmera ultra-wide melhor, aí não é tanta coisa assim que é diferente, né? R$300 aí. Aí você vai escolher, porque a bateria é a mesma, o resto do conjunto de câmera também é a mesma coisa aí e tal. Enfim, quero saber o que você achou. Lembrando, gente, que a Samsung lança o A57. O A56, se você for ver agora, tá 2.000 ou menos. Não sei nem quanto que tá hoje. Mas eu lembro que quando a gente falou do A56, o A55 tava um preço ótimo. Quando a gente falou do A55, o A54 tava 1.600 ou 1.700. Então, cai, às vezes, perto da metade. Perto da metade. Então, meus amigos, é isso. O produto é muito bom, provavelmente vai cair de preço, mas é legal porque ele vira o queridinho, puxa muitas especificações dos topo de linha, né, da linha S, e acaba que é isso, né? Começa caro, depois cai de preço. Mas eu quero saber a tua opinião, o que você achou? Gostou do A57? Ele tem essa cara aqui de premium, que parece a linha S, né? Se você gostou ou não gostou, comenta aqui embaixo, tá? Cores, eu já falei que tem a cinza aqui, ó, do A37. O branco, o preto, o verde e o lavanda, é isso. E esse cara aqui, ó, do A57, tem o azul escuro, tem esse aqui que é o cinza e tem o lilás. Sempre confundo o lilás com o lavanda, que pra mim é quase a mesma coisa, né? Comenta aqui embaixo o que você achou, gostou, não gostou, compraria, tem algum da linha Galaxy A50, não tem, já teve, comente aqui embaixo. É inscrito no canal, não é? Se não for inscrito, inscreva-se agora mesmo aqui. Já é inscrito, clique no sininho para participar e para assistir os outros vídeos aqui, porque você vai ser notificado. Porque se não clicar, ele não vai te notificar, ele não tá notificando nem quem clica. Então, por favor, clica e a gente se vê nos próximos vídeos, seus mal acabados. Um abraço, até lá. Tchau. Tá certo. Vem pra cá, oi, você vai pra lá e você vem pra cá.